Seguindo então o nosso problema de transferência de calor, agora vamos fazer um gráfico com a taxa de aquecimento, com a nossa resistência lá dentro do chuveiro, para ver como é que vai, né, se comportar comparado com esse gráfico aqui. Eu vou usar a mesma janela gráfica já para mostrar outras questões, né, sobre como plotar mais de uma curva dentro de uma mesma janela gráfica. Eu vou tirar essa linha de grade aqui, porque às vezes ela atrapalha. Tá. E aí vamos fazer assim, ó. Vamos pegar então, escrever aquela equação. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa equação principal aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou editar em cima. Então ela é T infinito mais T0 menos infinito ela é menos T sobre tal, mais um termo ali que é a taxa de aquecimento. Se quem quiser escrever aqui, ó, um Qzinho com um ponto em cima, tem aqui no design aqui, ó, tem esse botão ênfase. Então tem vários tipos de ênfase aqui nas variáveis. Então eu vou pegar essa primeira que é o pontinho, que indica dt, né, derivado no tempo, apesar desse q ponto ser uma constante, sobre h vezes a vezes 1 menos e na menos t sobre contra barra tal, espaço, espaço. Claro que aqui eu estou chutando valores, né? Como eu chutei um valor da constante de tempo, eu vou chutar valores de H e A, mas eu não estou preocupado nos valores lá de massa específica, de volume, não sei o que eu teria para modelar o problema físico de forma real. Como eu falei anteriormente, mais o intuito de mostrar para vocês como manipular o Excel, o Equation, enfim, para enxergar mesmo, para ter uma ideia visual de como é que seriam essas soluções. Eu apenas só vou abrir mais uma... Vou abrir aqui, ó. Vou colocar aqui na célula D1, eu vou botar o valor desse H, que é esse coeficiente convectivo, que só para o desencargo de consciência, eu sei que ele é watt por metro quadrado Kelvin. No Excel, as partes subscritas e sobrescritas, ele já não aceita aquele... o comando lá do Word, que eu mostrei naquele vídeo para vocês, o Ctrl Shift igual, Ctrl igual. Eu sou obrigado a ter que vir aqui e colocar subscrito ou sobrescrito no fonte, ó. Então ele já não aceita, ou pelo menos se aceita, eu provavelmente desconheço. Ele já não tem essa questão ali da tecla de atalho. Tá? Talvez seja possível definir, mas agora não sei como fazer. Então é mais chato de trabalhar com isso no Excel. Esse valor aqui eu vou colocar 100, por enquanto eu vou chutar um valor de 100. E a área de troca, que seria em metros quadrados. Tá? Então não é obrigado a colocar sobrescrito aqui, porque é só uma referência para mostrar, só para lembrar a unidade de medida, né? Não é um texto escrito assim que tem que estar sobrescrito. Essa área aqui eu vou botar 0,8. Vamos ver como é que vai ficar essa curva. Se ela vai ficar muito estranho ou não. Tá? Aí eu vou fazer assim, para não ter que digitar toda a fórmula de novo, eu vou pegar essa fórmula aqui, vou dar um Ctrl+C, vou clicar com direito aqui, ó, e vou selecionar essa. Tem uma opção aqui, ó, que é colar fórmulas. Tá? Pode ter colar fórmulas, eu posso só colar formatação, colar valor. Eu vou colar fórmulas. Tá? Colar fórmulas. Vejam que o que acontece. Aqui ele é igual a B2, aqui ele é igual a C2. Como eu não tinha feito não tinha colocado o cifrão, então não adianta muito para nós essa opção colar fórmulas, né? Eu vou ser obrigado a colocar igual a B2 ou fixar aqui no início, que vai ser a mesma condição inicial. Da mesma forma essa daqui, quando eu arrasto a fórmula para a direita, o que acontece? A fórmula eu tinha, quem é que variava? Aqui variava só o A, né? Que era A6. Agora, quando eu mandei ela para a coluna C, tu vê que o A6 ele está entendendo o seguinte: bom, se ele me deslocou para a direita, eu vou continuar fazendo referência ao que está à esquerda. Então o que era A6 passa a ser B6. Só que o B6 é a temperatura. Eu quero que ele continue fazendo referência ao A6, que é o tempo. Então, quando vocês arrastarem essas fórmulas, muitas vezes essa correção tem que ser feita. Então, aqui é A6. Tá? Claro, como todo o resto está com cifrão, na linha e na coluna, então não há necessidade. Se o cifrão estiver só na letra ou só no número, né, só na linha ou só na coluna, tem que cuidar também essa questão de quando eu arrastar a fórmula, fazer a correção aí na parte da coordenada que não está cifronada, vamos dizer assim, né? Então, que vai mudar, né? Então tem que ter um cuidado nisso. E aí eu vou completar com a equação aqui,
falta aqui na fórmula. Vou seguir a fórmula aqui em cima da barra de fórmulas para não sobrepor abaixo aqui da equação em amarelo. Então, isso aqui vai ser mais... Eu, como sou um cara meio viciado em parênteses, eu vou colocar um parênteses aqui em cima, no início e no fim, mais um outro parênteses, o Q ponto, que é... Me esqueci de botar o Q ponto. Esqueci de determinar ele ali. Q ponto é em watts. Vou botar... vamos botar 1000. Tinha me esquecido ali, né? Então aqui vai ficar mais... Seria F2, então cifrão F, cifrão 2, porque eu vou arrastar aí o Q ponto é uma constante, dividido por, abro um parênteses para o denominador, o H, que é o meu coeficiente convectivo de transferência de calor, coeficiente de película, né, que é um termo menor, D2, cifrão D, cifrão 2, vezes a área de troca, que é o E2, cifrão e cifrão 2. Fecho o denominador do parênteses, fecho aquele parênteses principal ali, que é o Q sobre H. Eu vou abrir um parênteses aqui antes do Q sobre H. Já vou fechar ele para não me esquecer, que é o que vai fechar o... Não, vou fazer o seguinte, vou tirar esse parênteses aqui, já que está fechado aqui, né? Vou fazer vezes, fazer assim, não vou colocar um parênteses em tudo, né? Vou colocar apenas no 1 menos V na menos T sobre tal. 1 menos exponencial de menos T, que é o A6, sobre tal, que é a constante de tempo, que é o C2, cifrão C, cifrão 2. Então, fecho esse parênteses aqui. Então, não deu erro. E arrasto. Então, aqui vai até 318, né? Bom, aqui também vou mudar a minha legenda. Isso aqui é temperatura. Tá assim, temperatura. Vou botar assim com aquecimento. Termo com aquecimento aqui, tá? Só para diferenciar um do outro aí, para não dar problema. Aí o que eu faço? Bom, aqui eu vou botar mais duas casas após a vírgula, para ficar tudo igual. Como é que eu faço para adicionar essa série de dados aqui a este gráfico aqui? Sem problema nenhum. Clico com o botão direito no gráfico, selecionar dados, né? Eu vou botar assim, ó, adicionar, ó, editar série. Os valores em X são os mesmos, né? São os valores do tempo. Então, Shift Ctrl seleciono tudo. E os valores em Y na coluna C. Shift Ctrl seleciono tudo. Ok. Essa série 2 não tem um nome, né? Vou chamar aqui de aquecimento. Tá ali o gráfico. Como é que eu vou saber quem é quem da cor, né? Venho aqui no mais, legenda, ó. E aí seleciono onde eu quero legenda. Eu gosto de botar ela embaixo, tá? Parte inferior, ó. Ou seja, essa curva em azul corresponde à variação da temperatura do modelo, né, do meio, sem aquecimento. Tá. Essa segunda aqui seria com aquecimento. O que acontece? Tá. Nesse caso, essa taxa de aquecimento aqui não está sendo suficiente para, apesar de eu estar aquecendo o meio, né, como a temperatura inicial já estava quente, né, porque a temperatura inicial estava em 100 graus, o meio estava em 25. Então, mesmo eu tendo uma taxa de aquecimento Q ponto, a temperatura não está aumentando, ela baixa, só que ela baixa mais devagar. Tá? Mas nós podemos mexer isso aí. Vamos, de repente, fazer o seguinte, ó, vamos trabalhar com uma condição inicial diferente para aquecimento, para realmente começar numa temperatura fria, nesse segundo caso aqui, né, só para a gente comparar os modelos. Né? Vamos fazer o seguinte, então, nessa condição inicial, ao invés de colocar B2 ali, eu vou abrir uma outra célula aqui chamada T inicial com aquecimento. E aí eu vou colocar ali, vou inserir uma linha, deixa assim, inserir uma linha a mais aqui. Mas eu posso fazer assim, ó, se vocês quiserem,
inserir, insere uma linha. Só que eu estou botando os números embaixo aqui, que seria uma outra linha. Clico no botão direito aqui, insiro uma linha e insiro coluna. Porque eu estou colocando embaixo, os números embaixo da minha descrição. Tá? E as fórmulas, quando eu insiro linhas e colunas, as fórmulas elas se ajustam automaticamente às referências que eu tinha. Tá? Ele desloca as fórmulas automaticamente à medida que eu vou inserindo ou removendo linhas ou colunas. Então vou colocar aqui 298 e vou colocar aqui como condição inicial o meu B4 agora, né? Então aqui vai ser o B4. Né? Bom, uma outra coisa que vocês podem ver também é o seguinte, como aqui o T0 muda, né? Que é o primeiro valor, aqui vai ser sempre, e a gente estava fazendo referência ao T0, aqui como o T0 ele aparece no B2, tá? Que é o T0 menos sem física, tem que mudar aqui também, né? Então aqui tem que ser cifrão B, cifrão 4. Tá? O T0 não aparece no resto, então agora eu vou arrastar a forma. Então o que acontece agora? Ó? Ele está aquecendo, está aumentando a temperatura. Como essa escala também é ruinzinha, né? Vamos mudar, aqui está o aquecimento. Ó. Ele começa de 25 graus e esse aqui começa já quente, nesse primeiro caso. Vamos mudar alguns parâmetros para ver se ele aquece um pouco mais rápido. Como eu sei qual mudar, eu vou aumentar esse H aqui, aumentar em 10 vezes, tá? Aliás, diminuir, né? Diminuir, ele vai mais rápido. Passar ele para 10. Aqui, ó. 10 já é um bom valor. Tá? Porque eu diminuo o coeficiente de convecção, como ele é proporcional à velocidade do escoamento, a velocidade diminuindo, né? Tem pouco tempo para aquecer, então ele aquece muito rápido. A gente chama isso de tempo de residência. Então a temperatura do meio ela sobe rapidamente. A derivada, se pegar a declividade da curva, a derivada é grande. Então aqui dá para enxergar ó, o modelo com aquecimento partindo de uma temperatura de 25 graus e o modelo partindo de uma temperatura maior, que era 100 graus, né? Sem a taxa de aquecimento. Claro que aquilo que a gente fez no início, partindo da mesma temperatura e com aquecimento, era aquilo que eu tinha comentado. Ambas as temperaturas diminuíam, inclusive com o sistema de aquecimento, com a resistência de aquecimento, só que era tão pequeno aquele valor que eu tinha dado, que mesmo como o sistema já era quente, começava a uma temperatura elevada, ele não aquecia mais, ele resfriava, só que resfriava de maneira mais lenta do que a curva azul. Agora não, agora realmente estou começando dele mais frio, e à medida que o tempo vai passando, ele vai se aquecendo até chegar no T infinito aqui, né? Ou seja, o limite quando esse cara aqui tende a infinito vai tender a um valor que seria lá, né, depois de um certo tempo, né, o T infinito, ó, porque isso aqui vai ser N menos infinito vai dar 0, T infinito mais Q sobre H, né, vai sobrar Q sobre H vezes 1, isso aqui vai zerar, então vai ficar isso aqui mais a temperatura do meio, que vai ser a temperatura final lá, depois de um tempo muito longo, que é a temperatura de estado estacionário que a gente fala, né, quando não tem mais, quando a derivada da temperatura ao longo do tempo não varia mais. Então aqui só mais alguns exemplos, né, de como é que se manipula essas equações, e alguém pode estar no Excel, e alguém pode estar me perguntando como é que eu resolvo elas no Excel. Dá para resolver sim, mas isso é assunto lá para métodos numéricos, tá? Seria a solução aproximada da equação diferencial. E é muito mais chato de fazer no Excel. Lá na disciplina eu uso o Scilab, mas tem os softwares que dá para usar também. E claro, no Excel avançado dá para resolver de forma mais simples usando a programação Visual Basic do Excel também, que aí já multiplica, né, em muitas vezes, né, o que dá para se fazer com o Excel usando a programação Visual Basic. Então seria isso aí, pessoal.